Olá! Neste vídeo vamos discutir algumas coisas, mais simples sobre elipse. Toda a teoria, todas as demonstrações estão no Moodle, na nossa página do Moodle. Então, olha, o que eu vou fazer aqui é uma explicação, discutindo algumas coisas que nós achamos importantes, mas sem muito formalismo, ok? Mas vocês têm que olhar, por favor, lá no Moodle para ver todas as demonstrações que nós temos lá escritas, tá bom? Bom, então a definição da elipse. Elipse é o lugar geométrico dos pontos no plano, tais que a soma das distâncias a dois pontos fixos permanece constante. Então a ideia é a seguinte, dois pontos fixos, F2, F1, ok? Aqui eu tenho uma distância, tá bom? 2C. E um tamanho que eu imagino lá, sei lá, maior que isso, que é 2A. Então, o que eu estou imaginando? Quais pontos do plano, tem a soma igual a 2A? Então, quer dizer, esse ponto P estaria nesta elipse se a soma disso com isso me dá este tamanho, ok? Bom, olhando lá no Moodle, montando um sistema de eixos adequado, a gente encontra a equação geral da elipse. Então vamos lá. Como é que é o sistema de eixo que a gente monta? Eu tenho aqui F2 e tenho aqui F1, ok? O que nós vamos fazer? Esse aqui, aonde tem os focos, eu vou chamar de X. Aqui é 2C, então aqui eu vou chamar de Y. Passando aonde? Exatamente no meio. Nessa hora, eu sei que isso aqui é C, isso aqui é menos C. Então, o que a gente faz? Isso está lá no Moodle, tá bom? Pego o ponto genérico XY, eu procuro os pontos que essa distância mais essa distância ficam igual a um número, a uma constante, que é o 2A. Tudo bem? Feito isso, usando essa demonstração, chegamos na equação da elipse, desenvolvendo as distâncias, desenvolvendo tudo aquilo, chegamos nesta equação. Lembre-se, isso está lá no Moodle, ok? Então, isso aqui, todo ponto que satisfaz isso, a distância a dois pontos fixos é constante igual a 2A. Olhando lá na demonstração, quem é esse B, ele sai disso daqui. Tá bom? C é o foco. Bom, como é que eu vou fazer o gráfico, dessa equação? Quer dizer, como é que eu vou representar graficamente os pontos que satisfazem essa equação? Então, eu vou falar, se vocês já viram os outros vídeos, eu vou repetir de novo, sem decorar. Porque senão começa eu escuto muito aluno dizendo assim, o que está embaixo do X é A, o que está embaixo do Y é B, aí depois a gente troca e vocês fazem a maior confusão. Então, sem decorar. Eu vou olhar para a equação de novo, lembra? Eu vou olhar para a equação e a equação tem que dar informação. Volto, já falei isso, volto a insistir. Vocês estão fazendo um curso de engenharia, e na engenharia eu vou ler equações, eu preciso entender a equação e tirar informações de uma equação. Então, se eu olho para cá, eu pergunto para essa equação, se ela corta o eixo X. Se ela corta o eixo X, eu faço Y igual a 0. E percebo que ela corta o eixo X aonde? No A e no menos A. Pergunto para a equação se ela corta o eixo Y. Faço X igual a 0. Então, ela corta no B e no menos B. Tá bom? Agora, pensa assim, eu estou somando dois números, tá? Dois números positivos e a soma dá 1. Certo? Então, o que acontece? Esses caras têm que estar, esse tem que ser menor que 1 e esse tem que ser menor que 1. E eles vão se mexendo para que a soma dê 1. Se vocês olharem um pouquinho e pensarem um pouquinho, eu descubro que esse cara não pode passar de 1. Então, o Y não pode ser maior que o B. Então, o Y está entre quem? Entre B e menos B. Então, o Y corre aqui.
A mesma coisa aqui. Esse cara não pode passar de 1. Vocês estão entendendo que isso aqui não pode passar de 1? Porque eu estou somando com alguém e está dando 1. Então, o maior valor que isso pode assumir é 1. Então, esse número, ó, vou falar bem sem formalismo, ó. Esse número tem que ser menor que esse. Senão, essa fração fica maior que 1. Deu para entender? Então, o que acontece? O x fica limitado aqui. Tá? Então, esse gráfico está por aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ah, passa aqui, passa aqui, passa aqui e passa aqui. Tá bom, e está aqui dentro. Certo? Então, mas como é que ele faz? Ele faz assim? Ué, como é que eu vou pensar nisso? Então, aí eu uso o cálculo. Tá? Se vocês pensarem um pouquinho no cálculo, tá? E pensarem nas concavidades, nas derivadas, tudo isso, vocês conseguem enxergar, tá? Que é assim a concavidade. Percebe? Aí você vai falar assim para mim, ah, mas isso aqui não é função, não é mesmo? Sim? Mas se você limitar ao estudo em um quadrante só, você pega x positivo e y positivo. Você estuda essa função aqui e por esses quadrados, por simetria, você tira todos os outros. Percebe? Entende que aqui por baixo eu tenho um cálculo andando. Eu tenho as derivadas, eu tenho a concavidade e o estudo. Então, não é assim tão simples, né? Ah, tá aí dentro. Comecem a imaginar mais do que isso, do que decorar A, B, C, onde quem está embaixo e quem está em cima. Então comecem a olhar e perceber que a equação, eu estou tirando informação de uma equação. Essa é a grande utilidade. É saber olhar uma equação e tirar a informação. Aí não tem erro, não tem decorei, esqueci, não sabia, não tem. Então, isso vocês sabem, tá bom? Então aqui nós temos a elipse. Agora, cadê o foco? Sumiu. Vou olhar para cá. Então, o que eu sei? Né? Eu sei o seguinte, ó, isso aqui eu olho e lembro de um triângulo retângulo, sim? E aí eu penso quem? Ó, esse é o A. Desculpa, esse é o B. Isso aqui é o A. Mas se eu olho para cá, o A é hipotenusa. Eu sei que o foco está no eixo maior, sim? Um eixo maior. Porque se o A for igual ao B, isso vira uma circunferência. Sim? Não é elipse. Elipse eu não tenho A igual a B. Então tem sempre um maior e um menor. E o foco está sempre em cima do maior. Porque foi assim que a gente montou. Não fica decorando o que está embaixo, tá bom? Então o foco está no maior. Então aqui eu coloco o A e monto este triângulo retângulo. Tudo bem? Essa é a única coisa que precisa saber. Tá? O resto a equação te dá. Só preciso saber quem é esse B aqui para eu conseguir fazer um desenho. Quer dizer, aonde eu acho o foco. O resto da equação está te dando. Então aqui eu tenho F1, mesma coisa desse lado, F2, e aí está a nossa elipse com focos, C e 0, e o foco 2, menos C e 0. Ok? Agora, voltem lá para o Moodle, leiam tudo lá, leiam também a parte histórica um pouco. Tá? É importante saber como que surgem essas curvas tão usadas, né, principalmente na engenharia, várias construções e várias situações aparecem as nossas cônicas, a elipse, hipérbole e parábola. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado este